E vamos aqui falar sobre o elemento ar. Então, os signos de ar são compostos por 3 signos, são eles Gêmeos, Balança e Aquário. E as palavras-chave deste elemento ar são a comunicação, a ideia da troca, cooperação, inteligência. O ar é um elemento associado às ideias, ao mental. Os signos de ar são muito mentais, são muito racionais por norma. E então é um signo também ligado ao movimento no sentido das trocas intelectuais, sociabilidade, e também são movidos pela curiosidade e pela necessidade de trocas de ideias com os outros e com o ambiente. Então vamos dizer que Gêmeos representa de facto, Gêmeos é o signo da comunicação, representa o movimento, a comunicação. Depois temos Balança, que está muito ligada à ponderação, ao equilíbrio, à ideia de harmonia, e temos Aquário, que é ligada à ideia da liberdade e à ideia da inovação e da fraternidade também. Vamos então explorar isto um bocadinho mais a fundo. A energia do elemento de ar é uma energia que nos leva, como eu estava a dizer, para o campo mental, para o campo das ideias e para a comunicação. É um bocado a ideia do vento, usando aqui uma metáfora. Então, assim como o vento, as pessoas com o elemento de ar ou com o elemento de ar predominante no mapa astral são pessoas que precisam de se movimentar, são pessoas que precisam de interagir com os outros, precisam de trocar ideias, precisam de se expressar, sobretudo pela forma das palavras, das ideias, enfim. É uma energia muito voltada para as ideias, uma energia muito mental. São pessoas, então, como eu também já disse, racionais, porque têm esta enorme capacidade intelectual. Elas precisam de estar sempre a atualizar-se sobre novos conceitos, novas ideias, expandindo aqui os horizontes muito da mente, intelectuais. Elas gostam de pensar sobre as coisas, de ponderar sobre as coisas, pensar de forma clara sobre as coisas e elaboram questões através do pensamento, e elas entendem as próprias emoções. Por exemplo, ao contrário dos signos de água, que são extremamente conectados com o mundo interior e com o universo mais subjetivo das emoções, as pessoas de ar, elas pensam, as emoções delas têm que ser pensadas, as emoções são um bocadinho intelectualizadas, ok? Elas entendem as próprias emoções, a questioná-las, a pensar sobre elas, a elaborar, e elas gostam de definir mentalmente a forma como elas vão agir. Elas, antes de agir, elas estão a fazer aqui esquemas mentais, vamos dizer assim. Uma característica comum das pessoas de signo de ar também é a facilidade que elas têm em criar projetos, porque a cabeça delas é muito acelerada, elas têm muitas ideias, a cabeça delas está constantemente a todo o vapor, vamos dizer assim. Elas são pessoas que precisam de movimento. É uma energia yang, o ar, portanto, elas também são pessoas que precisam de estar ocupadas, precisam de ter a mente ocupada, têm alguma tendência para a dispersão, é aqui um ponto que é preciso ter cuidado. Elas às vezes não se focam muito numa coisa só, mas elas de facto precisam de externalizar esta energia mais mental, e boas formas para fazer isso, externalizar a energia mental, pode ser escrever, pode ser obviamente falando, trocando ideias com os outros, muito, muito através do debate, do diálogo, escrevendo, criando, enfim, através também da criatividade, para elas darem asa a esta energia mental que precisa de facto de ser expressa. Agora, para pessoas que querem compreender melhor este elemento, algumas dicas para lidar melhor com estas pessoas, passa de facto pelo diálogo. Acho que aqui o ponto-chave é o diálogo. Acho que estas pessoas precisam muito de conversar de maneira clara e direta, também sem muitos rodeios. E digamos que também tanto o aquário como gêmeos ou como balança também exige muito fogo no sentido de estímulo mental. Elas são pessoas que precisam constantemente de estímulo mental, precisam de novidades, precisam de
que a sua curiosidade seja atiçada, elas têm muita sede de conhecimento. E então a dica é nós irmos adaptando-nos a essa energia tão mental pela forma do diálogo, encontrando um meio termo, não é? Entre os ritmos diferentes, não é? Porque uma pessoa com falta de ar não tem este ritmo. E eles gostam também de conversas filosóficas e de haver aqui esta coisa de questionar, de haver espaço de manobra para esclarecer dúvidas, ideias. A estagnação, digamos que não é uma boa ideia para a estagnação, a monotonia não é uma boa ideia para estas pessoas. Não é? Elas precisam, como eu estava a dizer, de novidades, de movimento. Então é sempre ir alimentando esse lado intelectual que elas precisam de desenvolver constantemente. Então, realmente também para nos relacionarmos com pessoas com o elemento ar forte no mapa, é necessário entender que a comunicação é a base, é a verdadeira base para um relacionamento. E, portanto, é tentar expressar as coisas de forma clara e transparente. É essencial para estas pessoas a comunicação. Então, em relações mais íntimas, a comunicação verbal, elas não são dadas assim a ímpetos mais emocionais, elas não têm tanta compreensão para dramas, por exemplo, para um lado emocional, para um lado mais dramático. Isso elas não gostam. Mas, no entanto, expressar as coisas de forma clara, de forma transparente, apesar de, obviamente, às vezes o silêncio também é necessário, mas isso aplica-se mais, por exemplo, às pessoas de elemento de água. A pessoa de ar precisa realmente do canal da comunicação aberto e encontrar aqui o meio termo entre o silenciar e o trocar novas ideias. O que é que me falta dizer mais? Então, a dica para um relacionamento ser mais enriquecedor, vamos dizer assim, com as pessoas do elemento de ar, é ter conversas sobre temas diversos. Elas são pessoas muito abertas, muito receptivas a novas ideias. É ter conversas sobre novos temas, novas ideias. É importante ouvi-los, eles também gostam de falar, aprender a ouvir o que os elementos, o que as pessoas do elemento de ar têm a dizer é muito importante, nós podemos aprender muito com elas e, portanto, tanto o aquário como o balança ou como os gêmeos, eles estão sempre em movimento, cada um deles à sua própria maneira, mas são pessoas sempre em movimento e com muita, como eu já disse também, muita sede de conhecimento. E pronto, acho que fica aqui a dica e espero que possa ser útil para quem quiser compreender melhor as pessoas de signo de ar. Obrigada, um beijinho.